Glória a Deus. Amados, hoje nós iremos ministrar uma palavra muito especial. Hoje é domingo da esperança. Certamente você está aqui, talvez você é um convidado, alguém trouxe você a esse culto, ou talvez você sentiu no seu coração, no seu espírito, de entrar nesse culto. O Reza está aí? Cadê o Reza? O Reza está ali, mão levantada, fica em pé, Reza. O Reza, ele converteu no nosso último encontro de adulto, pode sentar, obrigado. E ele veio para o culto, porque uma irmã pegou um Uber, e naquele dia ele estava trabalhando de Uber. É isso, Reza? Está me entendendo direitinho? Maravilha. Porque ele é turco, ele não é brasileiro. E aí ele pegou e parou aqui no prédio, junto com a irmã que ele veio deixar. E aí ele perguntou: o que é isso daí que vocês fazem, essa movimentação? Aí ela falou: não, é um culto, é o culto da minha igreja, desce para você participar. Nós estamos começando um jejum. Aí o que aconteceu? Ele era muçulmano xiita. Xiita. Aí ele pegou e falou assim: gente, é o mesmo dia que começa o Ramadã lá no meu país. Eu vou entrar para jejuar com eles. Tadinho dele, nem sabia onde que ele estava entrando. Ele entrou, começou a jejuar, converteu, vai batizar agora no batismo dos 100 mil, para a glória de Deus. Tudo por quê? Porque ele veio para o culto, ouviu a palavra, foi transformado. Irmão, você não tem ideia. Eu sei o que significa a conversão dele. Ele era um muçulmano. Eu sei o impacto que isso tem na vida dele, quando ele voltar para o país dele. É algo, né, é chocante. Você não sabe o que significa isso, né? Mas ele foi tocado pelo Espírito Santo. E ele falou para mim, no dia eu perguntei: escuta, você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele falou: pastor, depois que eu pisei no prédio da igreja e comecei a me envolver junto com vocês, tudo que eu tinha aprendido perdeu sentido. Agora eu amo a pessoa de Jesus. É muito poderoso isso. É muito poderoso. E eu tenho certeza que Deus irá usá-lo de uma maneira especial para pregar o Evangelho para muitas pessoas, no nome de Jesus. Amém, queridos? Mas eu quero mostrar para você a beleza do Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus é esse que nos vê no íntimo da nossa história e entra na nossa vida e muda completamente todo o nosso trajeto. Deus, Ele ama e é especialista em mudar histórias. Talvez você está aqui hoje e você chegou aqui precisando de um renovo. Você está cansado da religião, você está cansado de viver uma vida pesada, aonde o que se cobra é uma barganha. Para você ser abençoado, você precisa de ser comportado, e você nunca atinge o padrão de comportamento que é exigido, e isso gera em você um senso de desqualificação, aonde você nunca está pronto para receber o milagre, o favor, a bênção de Deus. Mas eu quero te dizer algo no nome de Jesus. O Senhor, Ele te trouxe aqui, porque hoje você vai conhecer a face do nosso Deus, a face do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, presta atenção, Ele não é um Deus religioso, que está interessado naquilo que você pode fazer para Ele. Não, o nosso Deus é um Deus que está interessado em conquistar o seu coração, e levar você a crer na bondade dEle. E à medida em que você crê na bondade dEle, Ele vai se revelando a você como um Deus amoroso, generoso, gracioso, cheio de vida e misericórdia, que está disponível para transformar a sua história, no nome de Jesus. E o nosso Deus, Ele se revela das maneiras mais extraordinárias. Quando você olha para o Velho Testamento, você enxerga a beleza de Jesus de uma maneira muito especial. Quando você olha para Moisés, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, que um dia apareceu uma sarça ardente diante de Moisés. Essa sarça ardente era o Senhor Jesus.
E o Senhor Jesus aparece para Moisés nessa sarça e diz para Moisés: Moisés, eu estou te chamando para ser um canal aonde eu irei libertar o meu povo da escravidão. Você sabe o que é interessante? Deus aparece para Moisés numa fornalha, porque o povo de Israel estava também vivendo uma fornalha, a fornalha da aflição do Egito. E Deus então aparece para Moisés no meio da fornalha, porque Deus, ele se identifica com o sofrimento do seu povo. Hoje eu quero que você veja Jesus de uma maneira doce, amiga, favorável, não alguém distante, que está completamente inacessível, mas como um Deus amoroso, que está disponível para você, com as suas mãos estendidas, para te abençoar. Presta atenção, não há nada que nós possamos fazer para requerer a bênção de Deus. A única coisa que nós precisamos fazer é crer que Ele é bom, e que Ele está disponível para nos abençoar, e nos surpreender com a sua infinita graça. Se você está aqui hoje, me ajude no nome de Jesus. Depois disso, a Bíblia diz que Deus livrou o seu povo com grandes sinais, prodígios, por meio de Moisés. A palavra de Deus diz que eles vaguearam por 40 anos no deserto. Mas essa não era a vontade de Deus. Deus não queria que o povo de Israel passasse pelo deserto 40 anos. Deus queria se revelar ao povo. E é interessante que no meio do deserto, Deus, ele se revela para o povo de Israel como um Deus que supre. Irmãos, presta atenção, são 40 anos passando pelo deserto. São 40 anos de sequidão. Mas no meio do deserto, escute isso, Deus estava com o seu povo. Eu quero te dizer uma coisa muito importante nessa noite. Eu não sei se você está passando por um deserto, por uma tribulação, por uma dificuldade, mas eu posso te afirmar, em nome de Jesus, no meio do seu deserto, o Senhor é contigo e Ele é por você. Você não precisa de olhar para si e ficar intimidado para clamar pelo socorro do Altíssimo. Ele está disponível para você, da mesma maneira que Ele se manifestou no deserto para o povo de Israel, dando suprimento, comida. Durante o dia, uma nuvem escura os acalentava do sol, e durante a noite uma coluna de fogo era estabelecida para guardá-los do frio. Eu quero te dizer algo, seja no dia quente, seja no dia frio, o nosso Deus está presente com você no dia da sua aflição. Por isso, apenas levante as suas mãos e clame ao seu Pai, porque Ele está disponível para você, e Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar a você. Uma das coisas mais extraordinárias da vida cristã é você viver com Deus, caminhar com Ele e permitir que no meio dessa caminhada Ele se revele a você como um Deus que cuida dos detalhes, como um Deus que está interessado em te surpreender. Às vezes você já tem experimentado uma medida da sua bondade, mas eu quero te dizer algo e te desafiar a crer mais. Você sabe de uma coisa? O povo de Israel, Toninho, eles não entraram na terra prometida. A Bíblia diz que um dia o Senhor falou para Moisés: esse povo não vai entrar na terra que eu os prometi. Agora, você sabe por que Deus falou isso? Você sabe por que o povo de Israel, eles não apropriaram da terra prometida? Foi necessário que Deus levantasse então Josué e Calebe para que conduzisse o povo à terra prometida, mas foram os filhos deles que entraram. Não foi o povo daquela primeira jornada que Moisés tirou do Egito. Só por um detalhe: Deus mostrou para eles a promessa. Gente, eu tenho uma terra para vocês que emana leite e mel. Uma terra boa, uma terra de desfrute, uma terra onde vocês irão experimentar o extraordinário, uma terra onde eu irei suprir vocês, aonde eu estenderei a minha mão de graça, e vocês verão o suprimento de Deus dia após dia. Eu tenho isso para vocês. Sabe o que aconteceu? O povo de Israel não creu. Então, eles não entraram em posse da herança. Você sabe por quê? Porque eles duvidaram da bondade de Deus.
E duvidar da bondade de Deus coloca você no terreno da incredulidade. Deus ele está falando para você: filho, eu vou mudar sim a sua história, eu vou fazer de você uma pessoa abençoada, próspera, a sua casa, escute, descanse, Deus diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma promessa para você. Mas aí você olha, você fala: pastor, mas é muita promessa, é muita bondade, eu não sei se eu mereço. Mas presta atenção, Deus ele não está preocupado com o seu merecimento. Deus ele quer revelar a você a bondade dele, mas para isso é necessário que você abra o seu coração e creia que ele é bom, e ele quer te surpreender com a sua infinita graça e bondade, no nome de Jesus. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu estou muito cheio da glória de Deus nessa noite. Eu chorei o início ao fim dessa palavra. Enquanto preparava, eu pedi ao Espírito Santo: Senhor, me dê graça para falar da sua pessoa. É interessante que a palavra fala no Velho Testamento que o povo, eles peregrinaram no deserto por 40 anos. Mas durante esses 40 anos, mesmo sendo no deserto, o Senhor estava presente. O suprimento não lhes faltou. Irmãos, no deserto não tem como você cultivar nada. No deserto falta tudo. Não tem comida, não tem como você plantar, não tem chuva. Mas a Bíblia fala que de manhã havia o suprimento para eles todos os dias. Durante esses 40 anos havia suprimento dos céus disponível para o povo de Israel. Eu quero te desafiar você a crer. O nosso Deus é um Deus que supre e surpreende. Ele supre e surpreende. A palavra fala que eles chegaram a Canaã. A Bíblia diz que Josué se tornou o líder deles, e eles estavam diante de Jericó. E uma noite antes, o Senhor apareceu para eles na forma de um capitão, de um agente de guerra. Por quê? Porque Deus ele estava se manifestando ao seu povo naquele momento e dizendo para eles: vá adiante, porque agora é um tempo de conquista. Eu quero te dizer algo: no dia da sua batalha, da sua luta, eu quero te dizer, o Senhor ele se apresenta diante de você como seu capitão, como seu general, aquele que vai conduzir as suas batalhas e te levar adiante e tomar posse da terra que ele tem para você. Por mais que o diabo tem tentado de alguma maneira te intimidar, levar você a não enxergar a promessa e a riqueza da sua graça, eu quero te dizer, Deus ele está disponível e completamente aberto para liberar as suas bênçãos e fazer você entrar na terra que ele prometeu para você. E eu te digo, eu sinto de liberar uma palavra para essa ala daqui, aleluia. Essa ala aí está animada? Vai chegar aí também, calma aí. Mas presta atenção, meu querido. São muitas as promessas. E são tantas as promessas, que você olha para si e pensa: será que é para mim? Será que eu mereço? Deus ele olha para você e diz: presta atenção, pare de olhar para si. Comece a ter a imagem da promessa que você quer acessar, e os milagres se manifestarão na sua vida. A promessa, para a ala daqui, tem um hino que fala isso, né? Tem um fogo caindo desse lado, no meio, é da Cassiane, né? Cantei tudo errado agora, vocês nem identificaram que hino é esse. Mas deixa eu te dizer uma coisa, troque a imagem do problema pela imagem do suprimento que Deus quer mover na sua vida. Pastor, a minha luta hoje é conjugal. Meu casamento está uma luta. Troque a imagem do problema e visualize a promessa. Visualize a riqueza da graça de Deus te visitando. Descansa na promessa de que você é amado e de que milagres acontecerão na sua vida, porque o nosso Senhor Jesus, Ele quer se revelar a você como um Deus bondoso, da mesma maneira que se revelou ao povo de Israel no deserto, da mesma maneira que se revelou ao povo de Israel, quando Davi estava reinando sobre o seu povo. Presta atenção, o nosso Deus é um agente de guerra, e Ele vai pelejar a sua batalha. A Bíblia diz em Isaías 63, verso 9, em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Olha que coisa,
Escute, o dia em que você passa por angústia, por luta, o Senhor, Ele se angustia junto com você. Você não está sozinho no dia do seu sofrimento. A tendência é nós acharmos que fomos abandonados, que o Senhor não é por mim, que Deus se esqueceu de mim, mas o Senhor, Ele está dizendo aqui para você: escute, eu não esqueci de você. No dia da sua angústia, foi Ele também angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. O anjo da sua presença é o próprio Senhor Jesus te visitando e trazendo livramento sobre a sua vida. É o anjo da sua presença. Pelo seu amor e pela sua compaixão, Ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Presta atenção, é extraordinário ver que mesmo quando o seu povo estava afligido, passando por lutas, por dificuldade, o Senhor, Ele se afligiu também. Em todo o sofrimento, Ele sofreu. Você sabe por quê? Porque Deus, Ele se identifica com o sofrimento do seu povo. Ele se identifica com a nossa luta. É por isso, que você pode orar e ser compreendido. É por isso que não há nenhum detalhe da sua vida que você não possa conversar com seu Pai. Sabia disso? Os Salmos, é um livro de conversa, de orações. E você percebe que os salmistas, a maioria deles, foram escritos por Davi, alguns pelos filhos de Coré, outros por Moisés, mas a maioria, quase em sua totalidade, foram escritos por Davi. E o que é interessante é que você vê que Davi, ele rasga o coração com o Senhor a respeito de tudo, dos seus medos. Por quê? Porque ele não tinha receios de se revelar a Jesus, de mostrar quem ele era de fato, de se apresentar como alguém cheio de limitações e dificuldades, porque ele confiava no seu amor. Presta atenção, quando você confia no amor, você se entrega plenamente a Ele, não há receios. É assim a maneira como você se relaciona na sua casa, quando você confia que você é amado pelos seus pais, quando você confia que não existe nenhuma demanda de restrição com respeito ao relacionamento com o qual foi estabelecido, você não tem vergonha de se expor. Presta atenção, com o Senhor Jesus é da mesma maneira. Você não precisa de ter receios de expor o seu coração, de expor as suas lutas. Ele compreende você, Ele se identifica com você, e à medida em que você abre e rasga o seu coração na presença dEle, Ele vem com acalento, com descanso, com suprimento e com graça, abençoando a sua vida. Quantos creem nisso, diga amém. 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 Quando você diz amém, você recebe aquilo que o Espírito Santo está liberando. Agora, quando você olha para Jesus, para a pessoa dele, não tem como você não ficar apaixonado. Porque a pessoa do Senhor Jesus é fascinante. O Senhor Jesus, Ele não é essa figura que você vê desenhada nos quadros, com aquela cara piedosa. Não, a beleza do Senhor Jesus, ela é desenhada nos evangelhos. E quando você vê a beleza dele desenhada nos evangelhos, não tem como não se apaixonar. Não tem como não ficar fascinado, encantado, atraído pela sua graça e pela sua bondade. E a maior expressão de amor foi quando o Senhor Jesus, Ele se fez gente. Houve um dia, presta atenção, que o Senhor Jesus, Ele caminhou sobre essa terra, Ele sujou os seus pés com a poeira da Galileia. Houve um dia em que o Senhor Jesus, Ele nasceu, se tornou gente. A Bíblia diz que Ele nasceu em Belém. Você sabe o que é interessante? O Senhor Jesus é a única pessoa que Ele poderia escolher aonde nascer. E Ele poderia escolher também quem seriam os seus pais. Mas a Bíblia diz que Ele escolheu Belém, a menor cidade de Israel. Ele poderia escolher nascer num palácio,
mas a Bíblia diz que ele nasceu numa manjedoura. Manjedoura é um nome, bonito para falar a respeito de coxo. Eu não sei se você sabe o que é um coxo, mas o coxo é onde os bois se alimentam. Nós somos aqui de Goiás, nós entendemos perfeitamente o que é um coxo. Então quem cria porco, quem cria gado, eles têm o coxo, é lá que você coloca a lavagem, é lá que você coloca o sal, é lá que você coloca a ração. O coxo é feito para alimentar o rebanho. Jesus, ele se apresenta, ele nasce ao mundo e ele é colocado num coxo, numa manjedoura, na menor cidade do lugar. Escute, não é porque não havia espaço em outros lugares. Você sabe o que é? É porque no mundo não há espaço para o Rei dos Reis. O Rei dos Reis, ele poderia escolher nascer em qualquer outro lugar, mas ele nasce numa manjedoura para se identificar conosco, Ele poderia nascer na família real, inglesa, romana, mas ele nasce filho de José e de Maria, pobres. E a Bíblia diz que eles eram pobres, você sabe por quê? Porque quando eles nasceram, eles tinham que entregar uma oferta no templo. Somente pobre entregavam rolinhas, pássaros de oferta, e eles entregaram. Essa foi a oferta deles. Mas diz a Bíblia, sabe o que é interessante? Mateus capítulo 2 fala que quando o Senhor Jesus nasceu, vieram os magos do Oriente para encontrá-lo. E a palavra fala que quando encontrou com ele, entregaram para eles ouro, incenso e mirra. Você sabe por quê? Porque todas as vezes que o Senhor Jesus, ele se revela a você, ele entrega prosperidade, ele entrega unção e ele entrega uma vida no Espírito para você viver na presença dele. Ouro, incenso e mirra, é isso que Deus está liberando sobre a sua vida. Agora, presta atenção, a beleza do Senhor Jesus é essa. Ele poderia nascer em qualquer outro lugar, mas ele escolhe Belém, Belém da Judeia. Eu já estive em Belém. Belém da Judeia hoje é uma cidade muçulmana. É uma cidade que faz parte da Palestina. E lá tem uma igreja que eles dizem que foi o lugar exato onde o Senhor Jesus nasceu, que chama a Igreja da Natividade. E nessa Igreja da Natividade, para você entrar nela, a porta é pequena. E eles chamam Porta da Humildade, porque todo mundo tem que se ajoelhar para entrar lá. Você fala, pastor, qual que é o significado disso tudo? Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor Jesus, ele se apresenta ao mundo em um lugar que é o menos favorecido. Ele é colocado ao nascer no lugar de, podemos dizer que, fedorento, sujo. Porque o lugar onde os gados, os animais comiam, não era um lugar limpo. Porque da mesma maneira que eles comiam, eles entravam e saíam. Era sujo. Mas o Senhor Jesus estava lá, porque ele estava se identificando conosco. Eu vou te dizer uma coisa, a beleza do Senhor Jesus, ela continua a se revelar. A Bíblia fala que quando ele tinha 12 anos, ele foi ao templo. E quando ele estava no templo com os doutores da lei, a palavra fala que ele discutia e falava com os doutores versados nas Escrituras. A Bíblia diz que o Senhor os ouvia e fazia perguntas. Mas depois a Bíblia diz que todos eles ficaram admirados com as respostas que o Senhor Jesus dava. A Bíblia diz então que em um momento Maria e José sentiram falta de Jesus. Aonde que está o menino? E voltaram para Jerusalém para procurá-lo. E ele estava na casa, segundo ele, casa do pai, segundo a Bíblia, que era o templo. Ele estava na casa do seu pai, porque importava que ele estivesse na casa do pai. E a Bíblia fala então que Maria, olha o que a Bíblia diz, Lucas capítulo 2, versículo 48, abra para mim por favor, olha o que a palavra do Senhor fala, Lucas 2, 48, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Porque eu vou falar algo, não sei se você já teve essa experiência de perder o filho, se você tem filho, ou se você já fez questão de perder por querer, para ele aprender, a não ficar, zigue-zagueando por aí. Mas aí, Maria estava certamente desesperada,
Aí a Bíblia diz que teu pai e eu aflitos, estamos à tua procura. Aí, versículo 49, o Senhor fala: e ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Verso 50, não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. 51, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Irmãos, presta atenção. O Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas, o Deus Supremo, grande, que pela sua palavra, presta atenção, pela sua palavra Ele criou, Jesus criou Maria e José. Foi o Senhor Jesus quem criou, porque a Bíblia diz lá em Gênesis, que quando o Senhor fala, a palavra fala, façamos, é porque está no plural, é porque o Senhor Jesus já estava ali, Ele era o verbo, mas o verbo aprendeu a submeter. O verbo, houve um dia em que ele teve que ser amamentado, em que ele estava sobre a responsabilidade de uma mãe. O Deus Todo-Poderoso, Ele teve que aprender a submissão, não aprender a submissão, mas Ele teve que submeter, porque Ele já sabia submeter, mas Ele teve que submeter a sua mãe. A Bíblia diz que Ele lhe era submisso. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos, presta atenção, no mundo se ensina que você só se submete para uma pessoa mais forte. No reino animal é desse jeito, você se submete para o animal mais forte. Por isso que dizem que o leão é o rei da selva. Mas presta atenção, no reino de Deus, você submete sobre aqueles que Deus estabeleceu e levantou e colocou. E quando você se submete, o favor é liberado sobre a sua vida, a unção é depositada sobre a sua vida. Jesus sabia mais do que todos, porque Ele era o Senhor, mas Ele aprendeu a submeter. Há uma unção na submissão. Quando você se submete, a unção de Deus, a graça de Deus é liberada sobre a sua vida, o fluir da unção é derramada sobre você, e você começa então a experimentar do favor que está sobre a vida daquelas pessoas. Homens que se submetem, eles experimentam de favor. Davi, quando você olha para a palavra de Deus, você observa Davi, ele se submeteu ao seu pai Jessé. A Bíblia diz que Davi submeteu inclusive a Saul, que era possesso, demoniado, mas a Bíblia diz que ele se submeteu. José se submeteu a Potifar, Esther se submeteu a Ragai. Às vezes, presta atenção, a área que você precisa receber o milagre, ela ainda não chegou, porque existe alguma área que você precisa se submeter, para que a unção flua sobre a sua vida, para que o derramar do Espírito seja pleno e completo sobre a sua história. Jesus, ele aprendeu, ele submeteu. Olha que coisa extraordinária. Mas além disso, nós observamos que o Senhor Jesus, Ele também é majestoso, Ele é nobre, havia nobreza nele. A Bíblia diz em João 3, que certa vez veio um fariseu chamado Nicodemos ter com ele. E a palavra do Senhor diz que quando Nicodemos chegou a ter com o Senhor, a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus de noite. Você sabe por quê? Fariseus, você vai perceber nos evangelhos, que existem dois tipos de pecadores: pecadores morais e pecadores imorais. Nicodemos era um pecador moral. Por quê? Porque ele zelava pela aparência exterior. Você não ia ver nenhum tipo de calúnia de Nicodemos, o tipo, ele está vivendo na orgia. Não, ele era um pecador moral. Ele pecava de outra maneira, mas era pecador. Agora, qual que é o grande detalhe? Ele foi ter com Jesus de noite. Por que ele foi ter com o Senhor Jesus de noite? Porque ele não queria ser visto com ninguém. Ele não queria que as pessoas vissem ele conversando com Jesus, poderia pegar mal para ele. Ele era um fariseu, afinal de contas. Mas sabe o que é interessante? O Senhor Jesus foi nobre, respeitoso com ele, porque o nosso Senhor Jesus é cheio de ternura. Aqueles que o procuram, mesmo cheio de receios e autopreservação, Deus, ele tem interesse também em se revelar a eles. E sabe o que é chocante? É que um dos versículos mais conhecidos de toda a palavra de Deus, o Senhor se revelou nessa conversa com Nicodemos, que é João 3,16.
que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus revela esse versículo nessa conversa. Presta atenção, qualquer pessoa que conversasse com alguém assim, ele poderia ter uma atitude áspera. O que esse rapaz quer conversar comigo de noite? Quem ele pensa que ele é, para ter uma audiência comigo especial? Não, o Senhor Jesus, ele foi dócil, atencioso. O Senhor Jesus, ele deu acesso a esse fariseu. Presta atenção, da mesma maneira que o Senhor se revelou a esse fariseu, com a mesma doçura e ternura, o Senhor, ele quer se revelar a nós também. O nosso Deus é um Deus que tem prazer em se revelar aos seus filhos. Mas a Bíblia fala também sobre a mulher samaritana. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 4, que a mulher samaritana apareceu com ele. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele estava indo em direção à sua cidade, e a palavra fala que ele disse que precisava passar por Samaria. Diz a Bíblia então que enquanto ele passava por Samaria, porque certamente ele já sabia que ele teria um encontro com essa mulher, ele encontra com a mulher samaritana. E esse encontro é um encontro muito especial. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, um judeu não conversava com mulher, e um judeu não conversava com a mulher samaritana. Era muito comum as mulheres buscarem água para sua sobrevivência diária no poço pela manhã. Mas essa mulher aqui, ela estava buscando meio-dia. Por que ela estava buscando água meio-dia? Certamente porque as outras mulheres a rejeitavam. Por que a rejeitava? Simplesmente pelo fato que a Bíblia diz que ela tinha tido 5 maridos. E o que ela tinha não era marido dela, ou seja, ela estava amaziada. O fato de Jesus aproximar daquela mulher e conversar com ela, já mostra o caráter de Cristo, já mostra o espírito do Evangelho. É o Senhor Jesus dizendo, presta atenção, você se sente a pior pessoa dessa cidade, ao ponto de você não se misturar com as outras do seu grupo. Você busca água no maior calor do dia, meio-dia. Você poderia buscar cedo, mas você busca meio-dia, porque você sabe que há um ambiente de rejeição a seu respeito, mas o Senhor Jesus vai ter com ela meio-dia. E na hora que o Senhor Jesus vai ter com ela, o Senhor Jesus, sabe o que é interessante? O Senhor Jesus conversa com ela, e na hora que ele conversa, ele diz, abre lá em João capítulo 4, versículo 1, a palavra é fascinante, porque o Senhor Jesus se revela para essa mulher de uma maneira muito terna, muito doce. Quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e tudo, vai lá para no versículo 6, estava ali a fonte de Jacó, cansada da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe, sabe o que é chocante? Jesus já estava esperando por ela, ela chegou, Jesus já estava lá, disse-lhe Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Você sabe, o samaritano é um tipo de mistura, e os judeus, eles literalmente rejeitavam os samaritanos, porque eles eram de Samaria, eram judeus misturados, e a Bíblia diz que essa mulher questionou o Senhor, e aí Jesus mostra para ela a sua doçura, a sua bondade, a sua graça. O Senhor olha para aquela mulher e responde a ela, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seus gados? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele porém,
que beber da água que eu lhe der. Quantos querem beber da água que o Senhor tem para nós? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Aí Jesus vai e responde para ela: filha, vai lá e chama o teu marido então, e volta. Vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Você sabe o que é chocante? Jesus elogiou essa mulher por confessar o seu pecado. Jesus elogiou ela. Ela pega e fala: Senhor, eu não tenho marido, inclusive já tive 5, e o que eu tenho agora não é meu marido. Na verdade nós estamos aí enrolados. Jesus, ele se apresenta agora com o suprimento perfeito para aquela mulher. Aquela mulher estava buscando se saciar através de relacionamentos frustrados, através de experiências amorosas que só levavam ela para mais fundo do poço, aonde ela escavava mais para buscar água. De repente Jesus se apresenta de uma maneira doce, de uma maneira gloriosa, para uma mulher pecadora que todos rejeitavam, e mostra para ela a água viva, verdadeira, genuína, que traz suprimento e traz saciedade plena, com a qual você não precisa se preocupar mais com nenhum outro tipo de água. Eu quero te dizer uma coisa hoje, no nome de Jesus. Talvez você tenha buscado água em muitos lugares, talvez você tenha buscado se saciar no dinheiro, na profissão, no trabalho, em relacionamentos, em muitas coisas, mas o Senhor Jesus está te dizendo hoje: aprenda a buscar e a beber da água viva, porque quando você beber da água viva, você será saciado plenamente, e haverá graça de Deus disponível todos os dias da sua vida. Graça de Deus disponível para você viver uma vida plena na presença dEle, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga: eu creio e eu quero beber dessa água viva, no nome de Jesus. Água viva. Não adianta tentar beber água de outros lugares. A verdadeira água que realmente vai trazer plena satisfação para a sua vida, você só encontra em Cristo. E o Senhor se revela para essa mulher, para nos mostrar que não existe vida que esteja tão destruída, que esteja tão insatisfeita, que Ele não possa chegar e mudar a história. Não existe uma vida que esteja tão pesada, carregada de pecado e de frustrações, que Ele não possa vir com a sua água viva e plena e trazer uma profunda e um desfrute glorioso, com a qual você vai viver uma vida plena na presença dEle. Ele se revela para essa mulher de uma maneira tão gentil. Irmãos, a maioria das pessoas nem conversaria com ela. Nos dias de hoje, escute, se você encontrasse uma mulher que talvez tivesse uma história moral completamente destruída, uma pessoa que viveu uma vida decadente na sua sexualidade, e você iria ter receios. Eu não iria conversar sozinho com essa mulher. Se ela aproximasse, eu falo: filha, presta atenção, sozinho não dá, vamos esperar alguém chegar aqui para a gente conversar. Mas o Senhor Jesus é doce, ainda bem que somente Ele é o Senhor, e Ele se apresenta para aquela mulher como o Salvador da sua história, e agora ela poderia experimentar sim, de satisfação plena, completa e profunda na sua presença. Querido, eu quero te dizer uma coisa nessa noite, eu sinto no meu coração, há muitas pessoas aqui que precisam de beber água viva. Você está se esforçando para buscar a sua satisfação, talvez numa viagem. Viajar é bom, é maravilhoso e é necessário. Você volta renovado, mas acredite, ela não vai tirar o vazio do seu coração. Às vezes você está achando que a sua satisfação vai ser na troca de um carro. Não vai, acredite.
A sua satisfação é quando você aprende a ir na fonte, e a fonte é Jesus. E quando você pede para Ele e fala: Senhor, se revela a mim, eu quero beber dessa água doce e viva. O nosso Deus também é um Deus cheio de compaixão e misericórdia. A palavra fala em Marcos capítulo 1, versículo 40, que certa vez chegou um leproso para Ele e falou: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Interessante que esse leproso chegou e ele não conhecia o Senhor Jesus, porque se ele conhecesse o Senhor Jesus, ele já pediria: Senhor, me purifica. Ele tinha dúvidas se Deus queria, ele tinha dúvidas da bondade de Deus. Presta atenção, esse leproso aqui é como a maioria dos crentes, não pela lepra, mas pela dúvida. Eles têm dúvida de que Deus quer abençoar. A maioria das pessoas não tem dúvida do poder de Deus, tem dúvida se Deus quer abençoar. Mas eu quero te dizer uma boa notícia nessa noite: Ele quer te abençoar. A mesma resposta que Ele deu para esse leproso. Passa para o versículo 41. Ele diz: Jesus profundamente compadecido. Irmãos, nós precisamos de pessoas. A lepra na Bíblia simboliza o pecado. Nós precisamos de pessoas que se compadecem do pecador. Quando nós nos compadecemos daqueles que estão sofrendo no pecado, e acredite, não pense você que porque ele está ali no Instagram, postando uma foto bonita, bebendo, vivendo ali uma vida aparentemente legal, que ele não está sofrendo. O vazio é profundo. No outro dia, quando acorda, nada supre aquele vazio existencial. Mas o Senhor Jesus, o que Ele respondeu para esse leproso, é a mesma coisa que o Senhor Jesus responde para nós hoje: quero sim. Para que não haja dúvidas da minha bondade e do meu amor, eu quero sim. Fica limpo. Fica limpo. O leproso naquela época era uma pessoa que vivia completamente distante, à margem do povo. Não havia relacionamento, ninguém queria se relacionar com ele. Ele vivia isolado, mas agora o Senhor Jesus se revela para ele, se apresenta para ele, mostra a sua bondade, a sua grandeza e o seu amor. Eu quero te dizer algo nessa noite, no nome de Jesus. Deus, Ele quer se revelar a você hoje como um Deus cheio de compaixão e misericórdia. Talvez você está vivendo uma vida onde você concluiu que não merece receber a bênção. Você tem dúvidas a respeito da bondade de Deus, porque a sua conduta não é perfeita. Você não é um marido perfeito, você não é um cônjuge perfeito, e você às vezes se desqualifica para receber a bênção de Deus, porque você tem dúvida. Você pensa consigo mesmo: como Deus pode abençoar uma pessoa como eu? Mas o Senhor, Ele está respondendo para você nessa noite: eu quero e eu quero. Pai, será que o Senhor pode mudar o meu casamento? Eu posso. Pai, será que o Senhor quer? Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida financeira? Eu quero e eu posso. Senhor, o Senhor pode mudar a minha saúde, a minha vida. Deus, Ele está olhando para você hoje, e não é com olhos de ira, é com olhos de compaixão, de ternura, de bondade, de misericórdia. Ele está olhando para você e está dizendo: eu quero e eu quero, no nome de Jesus. Ele quer, porque o nosso Deus é assim. Ele se revela dessa maneira. Pastor, falando assim, parece até que o Senhor Jesus não fica irado. A ira do Senhor se revela de uma maneira. Quando? A palavra fala que uma ocasião o Senhor estava numa sinagoga, e veio um homem que estava com a mão ressequida. E os fariseus, que eram os pastores da sinagoga naquela ocasião, estavam observando para ver se Jesus iria curar no sábado. Isso enche o Senhor Jesus de uma ira santa. O que deixa o Senhor indignado? Ele fica completamente indignado com a insensibilidade da religião. Aquele homem estava sofrendo com a mão mirrada, mas os fariseus estavam preocupados com a lei, estavam preocupados se iria cumprir ou não a lei, enquanto Deus na verdade queria revelar o seu caráter, a sua bondade e a sua graça. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus, Ele quer revelar o seu amor a você. E eu te digo algo: o Espírito do Evangelho, ele entra dentro de nós. Nós começamos a pensar como o Senhor Jesus pensaria.
Nós começamos a agir como o Senhor Jesus agiria, quando nós recebemos a doçura do seu amor e nós somos constrangidos pela sua bondade. Quando você é tomado pelo amor de Jesus, pela sua graça, a compaixão, ela flui mais do seu coração do que aquela preocupação se aquela pessoa merece ou não. Está me entendendo? Então, é muito comum, às vezes tem gente sofrendo. O que a maioria dos crentes querem saber? Por que essa pessoa está sofrendo? Porque se ela fosse boa mesmo, ela não sofreria tanto assim. Mas Jesus, ele não está preocupado. Será que você sofreu muito? Será que você está sofrendo? Não, Jesus está preocupado com o seguinte: você tem fé para crer que eu sou bom o suficiente para te curar, para remover você desse sofrimento, para remover você dessa posição de completa, religiosidade, que você vive com base na barganha. Não. A palavra fala que certa vez uma mulher que sofria, está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. A Bíblia diz que uma mulher que padecia de uma hemorragia há 12 anos, ela sofria de uma hemorragia, era alguém fraca, certamente não tinha forças, mas ela ouviu falar que Jesus estava passando, e ela então com todas as suas forças, presta atenção, com todas as suas forças, ela toca na orla de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava cercado pela multidão, a multidão cercava completamente, e a palavra fala então que Jesus para tudo, e pergunta assim: quem que me tocou? Quem foi que me tocou? Diz a Bíblia que Pedro olha para o Senhor Jesus e fala: mestre, a multidão te aperta e o Senhor está preocupado com quem te tocou? Como assim? Mas a Bíblia fala que o Senhor fala: alguém me tocou, porque eu percebi que de mim saiu poder, saiu virtude. E aquela mulher, não podendo se esconder, a Bíblia diz que ela se revela. Você sabe por que o Senhor Jesus, ele não deixou passar batido aquilo? Porque o Senhor Jesus queria liberar para ela algo que ele só poderia liberar olhando nos olhos dela. Olha o que a Bíblia fala: vendo que a mulher não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Próximo verso: então lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz, vai em paz. Paz. Essa palavra é a palavra talvez mais buscada no Google. Como que eu faço para alcançar a paz? Você só alcança a paz quando você toca pela fé no Filho de Deus, e Ele pode olhar para você e falar assim: presta atenção, eu sei que você não merecia, eu sei que você não era digno, eu sei que você não merecia essa cura, eu sei que você não merecia essa bênção, mas vá em paz. Não foi o seu comportamento que te libertou, não foi as suas boas obras que te libertou, que fez isso com você. Presta atenção, foi a sua fé, e porque foi a sua fé, você agora pode ir em paz, você pode desfrutar de paz. O que Deus quer mostrar para você é que a sua bondade, a sua grandeza, a sua doçura revelada aos seus filhos, é para que os seus filhos não tenham medo dele e possam acessar a sua bondade todas as vezes que necessitarem. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite precisando da bondade de Deus. Eu preciso todos os dias da sua bondade. Eu quero que você se coloque em pé onde você está, e nós vamos orar ao Senhor Jesus hoje. O Espírito Santo, Ele vai revelar a você hoje a sua doçura, a sua grandeza, a sua bondade, a sua misericórdia. Talvez você chegou aqui hoje precisando e necessitando de receber suprimento dos céus, paz abundante. É isso que o Senhor vai fazer com você nessa noite. Eu quero que você levante as suas mãos para o alto e repita comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como Senhor
Salvador da minha vida. Eu te peço, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Diga: Espírito Santo, muda a minha história, transforma a minha vida, faça de mim uma nova criatura, uma pessoa plena e abundante na sua presença. Diga assim: me dê a água viva da sua presença.